tudo de ruim que aconteceu na minha vida foi meu pai que causou. A polícia está nas ruas à procura do homem que matou o ator Rafael Miguel e os pais dele em São Paulo. O principal suspeito é o pai da namorada do rapaz. Autor: Paulo Cupertino Matias. Que eu não desejo pra ninguém um segundo que a gente passou. Era um ator já experiente pra nossa idade na época, claro. Quando eu conheci o Rafa, eu descobri o que era o sentimento de estar apaixonada. Queria estar com ele, mas eu tinha que sempre pensar numa alternativa. Meu pai, ele não gostava. Era preciso muito pouco para que ele se tornasse a figura agressiva que ele sempre foi. Eu falei pra ele, a Isabela quer namorar. Surtou. O Rafa segurou a porta e falou, não, vamos conversar. Conversar o quê? Não tenho o que conversar. Eu só ouvi os disparos. E foram muitos. Não foi um tiro, 2. Foram 13 tiros. Era como se eu estivesse vivendo um cárcere. As pessoas ainda têm coragem de dizer de alguma forma que eu consigo ser fria em certos momentos. Tem noção de quantas vezes eu tive que repetir a mesma coisa? Conseguia escutar ele batendo na minha mãe. Ele torturou a minha mãe. Porra, um cara ameaçador, um passado criminoso. O homem de casaco e chapéu é Paulo Cupertino. Ele mais uma vez fugiu. Quem estava na minha frente era um cara psicopata. Eu seria capaz de coisas piores. Não é fácil você ser filha de um assassino. Ele me causou a maior dor que uma pessoa pode passar. Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Vamos começar já falando. Caso você esteja me ouvindo aqui no Spotify, Apple Podcast, deixe sua avaliação. Ajuda pra caramba aqui nesse retorno do Crime em Cena. Já já a gente volta com os episódios normais da 4ª temporada do Sob Investigação. As campanhas que a gente tem aqui de apoio, caso você queira apoiar o podcast, estão linkadas aqui na descrição deste episódio e também todos os outros episódios do podcast. É só você clicar que você vai ser redirecionado ou para nossa campanha no Apoia-se ou para nossa campanha no Orelo, você escolhe. Inclusive, quem está aqui no Spotify agora, neste momento me ouvindo, se você abrir o feed do podcast, você vai ver que lá em cima tem um banner, ele também te leva direto para a Orelo, tá? E aí você pode ter acesso a todo o conteúdo exclusivo que já está disponível e que virá a ser disponibilizado assim que a 4ª temporada voltar. A série documental O Assassinato do Ator Rafael Miguel, que conta o caso do triplo homicídio do ator Rafael Miguel, que participou da novela Chiquititas. Ele ficou muito famoso quando criança ter participado de um comercial em que ele pedia brócolis para a mãe dele no comercial. E também do assassinato dos seus pais, o João Alcínio e da Miriam Selma. Isso aconteceu em 2019. A série da HBO Max estreou no dia 31 de julho de 2025. A produção tem direção de Maurício Dias e Luísa Campos e é dividida em 3 episódios de um pouco mais de 40 minutos cada. A nota da série no IMDb é de 7,1. Além de entrevistas com pessoas que atuaram na investigação, como investigadores, delegados, eles também falaram com testemunhas, com a filha e a ex-esposa do assassino, há trechos de depoimentos, relatos de quem atuou cobrindo o caso, os jornalistas, e também os advogados envolvidos e entrevistas concedidas por familiares das vítimas a alguns meios de comunicação. O primeiro episódio, ele começa no dia do crime, que é o dia 9 de junho de 2019, um pouco mais do que 6 anos atrás. A Isabela Tibicherani, que é a namorada do Rafael, era a namorada do Rafael na época, moradora do mesmo bairro que ele, o bairro da Pedreira, na zona sul de São Paulo, sai de casa nervosa e encontra com o Rafael. Ela, o próprio Rafael e os pais dele vão juntos até a casa da Isabela para tentarem conversar com o pai dela, o Paulo Cupertino Matias. Por ser uma série documental, a gente vê diversos acontecimentos que são narrados pelas pessoas que estão falando, dramatizados, como o início, por exemplo, desse episódio. Existe uma atriz que faz a Isabela, e aí a gente não vê o rosto da pessoa, mas a gente vê a movimentação. A gente vê ela correndo, e aí ela encontrando com ele, e aí eles decidindo irem para lá, para casa dela. Então tem uma dramatização também dentro dessa série, como costuma acontecer em séries documentais. Na época, a Isabela tinha 18 anos e o Rafael 22.
Ao chegarem na casa, o Paulo abre a porta, ele puxa a filha para dentro, isso tudo a gente vai vendo na dramatização. Ele tenta fechar a porta, o Rafael diz que quer conversar e daí começam os tiros. Esse primeiro episódio ele conta basicamente sobre o crime, sobre aquele dia, como aconteceu, a sequência de eventos e todo ele praticamente se baseia no que a Isabela e a mãe dela, Vanessa, contam. Inclusive, a série começa com a Isabela contando como ela estava se sentindo naquele dia, o que aconteceu, o que ela fez, e a partir do que ela conta, vai se destrinchando a narrativa da série, que é de onde essa série parte. E como eu também disse para vocês, também é a partir dessa entrevista, desse depoimento que ela dá, é que a gente vai vendo a dramatização das cenas. Então eles partem da visão, principalmente da Isabela, sobre tudo o que aconteceu. A Vanessa, ela conta sobre a relação dela com Paulo Cupertino. Os dois se conheceram através de uma amiga em comum. Ele era dono de um bar e ela tinha 17 anos na época. Ele disse para Vanessa que ele tinha uma mulher, uma esposa. Ela acabou engravidando da Isabela. E aí o Paulo manteve as duas famílias, apesar de passar muito mais tempo com a primeira família, com a mulher, os filhos dela e dele, né? E a Vanessa ainda teve mais um filho depois da Isabela, um menino. E aí aqui a gente vê de novo uma coisa que acontece muito. Uma menina muito nova que se vê ali iludida por um homem muito mais velho e que se envolve, acredita naquela situação. E também aqui é um ponto até a se colocar que é uma coisa interessante. Ele já era um homem muito mais velho, né? E a Vanessa tinha 17 anos, ela fala. Quando isso tudo aconteceu, a filha dele tinha 18 anos. Quer dizer, é curioso a gente entender como é que funciona a cabeça, e aqui a gente está falando do Paulo, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda há muitos homens que pensam assim. É que é aquela visão do eu posso e você não pode. Entende-se se você como sendo uma mulher. Porque ele, sendo um homem mais velho, não só se relacionou com uma menina de 17 anos, como engravidou e manteve ela como uma família. E aí quando chega a época da filha dele de 18 anos namorar e com um rapaz que é uma idade próxima da dela, aí não pode. Mas ele não se importou com a idade da Vanessa quando ele se envolveu com ela. Então pra ele não fez diferença que ela só tivesse 17 anos. E aí pode alguém pensar aqui nesse momento: ah, mas ele entendeu que aquilo ali foi um erro e ele não quer que a filha dele cometa o mesmo erro de se relacionar com alguém tão cedo. Porque a mãe dela começou a ficar com ele muito cedo. Uma coisa é você não querer que um filho seu cometa um erro que você cometeu e que fez algum estrago na sua vida ou que de alguma forma tenha te prejudicado, tenha te causado sofrimento. Isso é normal. Todo pai e mãe passa por isso. Outra coisa é você proibir terminantemente que o seu filho tenha essa experiência, porque você não quer que ela tenha. Há também muito uma narrativa que foi criada pela família dele e tudo, de que ele não queria que a Isabela namorasse, porque queria que ela, antes de se relacionar com alguém, trabalhasse, estudasse. Mas aí, novamente, a gente cai na mesma situação. Poderia ser verdade? Poderia, gente. Super poderia ser. Mas você ser pai ou mãe de alguém não te dá controle sobre a vida dessa pessoa. E ela poderia muito bem namorar e fazer as coisas da forma correta. Namora em casa, com dias, horários, já que ele tinha essa preocupação. Proibir, e não é só proibir, porque ele é agressivo. Prova disso é tudo o que aconteceu. No trecho do depoimento da Maria Quitéria, que é a primeira esposa do Paulo Cupertino, ela conta, ela não estava mais com ele como marido e mulher, porém, ele continuava morando na casa com ela e com os filhos deles. O Paulo, ele possuía um desmanche de carro na estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, e era um terreno bem grande. E ali em um dos cantos desse terreno, ele fez tipo um corredor. E aí ele fechou esse corredor e transformou esse tipo puxadinho em uma casa para colocar a Vanessa e os dois filhos dentro. E se você vê, quem assistiu, quem já assistiu viu, né? É literalmente um corredor. Ele é reto, assim, né? Ele pega do começo até o final desse terreno. Segundo a Vanessa, o Paulo era violento, a agredia constantemente, fosse fisicamente quanto psicologicamente. Ele a pressionou a parar de trabalhar. E o Paulo já tinha antecedentes criminais. Ele ficou 2 anos preso por roubo a banco. Uma coisa que eu achei muito legal nessa série, pelo menos eu achei, né? É eles terem colocado áudios de um podcast que o Rafael tinha,
chamado The Mistrofold Show, alguma coisa assim, onde ele contava coisas pessoais em inglês. O Rafael Miguel, ele dava aulas de inglês desde 2017, aos 20 anos. A Isabela o conhecia, né, da televisão, e ela viu um dia ele ali pelo bairro, onde os dois moravam. Ela o adicionou em uma rede social, isso em janeiro de 2018, e os dois ficaram ali por uns 2 meses conversando por mensagens nessa rede social. Em março de 2018, ela estava saindo da escola e aí uma amiga ficou ali atiçando, poxa, manda mensagem para ele, e ela não queria, ficou com vergonha, né? Normal. Então essa amiga resolveu ligar ela pro Rafael e falar, olha, a gente tá aqui nessa praça, vem aqui, a Isabela tá aqui também, vem cá você conhecer ela e tal. E aí ele foi, e eles se conheceram pessoalmente naquele dia. Ela disse, inclusive, que aquele foi o... Salvo engano, ela diz que aquele ali foi o dia que, inclusive, foi o primeiro beijo deles. A história deles, como a Isabela conta, parece muito normal, até um pouco inocente, se a gente levar em consideração que isso foi em 2018. Há uma delicadeza nas interações dele, quase como se fosse um namoro de 2 crianças, mesmo ela tendo ali uns 17 para 18 anos e ele 20. Eles falam que o Rafael queria estudar cinema, ele queria ir morar em Boston, nos Estados Unidos. Ele parece ter sido um rapaz com uma alma antiga, sabe? Assim, muito educado, muito maduro para a pouca idade, respeitoso. Sabe aquela imagem de menino para namorar? Um rapaz que em qualquer outra situação seria o sonho de qualquer mãe ou pai como genro, ou pelo menos o tipo de rapaz que tem um comportamento, uma postura que eu espero que a minha filha encontre um dia quando ela resolver namorar. Então eu acho muito bonitinho assim, né, a forma do namoro deles. Me lembra muito a época em que eu tinha, bem mais nova do que isso, né, mas assim, na minha época que tinha esses namorinhos assim, sabe? O Cupertino descobriu que a Isabela estava namorando, isso em setembro de 2018, e a reação dele foi a pior possível. Ele a proibiu de sair de casa, tirou o celular dela, e a mãe, vendo a filha sofrendo aquele sofrimento do primeiro amor, quem nunca, né, emprestava o seu celular escondido quando o Paulo ia embora ficar com a outra família, para que a Isabela e o Rafael mantivessem um contato. E eles ficaram sem se verem ali pessoalmente por 8 meses. E aqui a gente vê, né, de novo, mais uma discrepância. E aquilo de, para mim isso funciona, mas para você não funciona não. Quer dizer, é um homem que eu imagino que deveria ter aquele pensamento muito machista, né, de eu sou o patriarca, eu sou o dono dessa família, eu sou o chefe dessa família, mas se envolveu com uma menina de 17 anos, mas a filha dele não pode namorar com 17 anos. Ele mantém essa família escondida, é uma pessoa dita muito de família, muito apegada à família, muito apegada a filhos, e aí ele deixa essa família para ficar com uma outra família. Então ele deve, imagina, na cabeça de pessoas assim, ele realmente é um patriarca. Ele é a favor da família. Não satisfeito em ter uma, ele quer ter outra. Então tem 2 famílias que não interagem, mas se conhecem, sabem uma da existência da outra, como se isso fosse uma coisa muito normal, né? Em 8 de junho de 2019, a Isabela consegue sair de casa acompanhada pela mãe, sem que o pai soubesse, para ir a uma festa junina perto de casa, e ela avisa Rafael que ela vai. E depois de meses, eles conseguem se encontrar, mesmo depois dela voltar para casa, eles ainda passam um bom tempo ali trocando mensagens. No dia seguinte, a Isabela diz que ela acordou muito angustiada, muito ansiosa, e ela resolveu sair e marcou de encontrar com o Rafael em uma praça próxima. Enquanto ela saía, ela vê o carro do pai chegando, e daí ela começa a correr. A mãe fica ali ligando para ela, e aquilo ali vai deixando ela mais nervosa ainda. A Vanessa então liga para a mãe do Rafael, para Miriam, procurando saber da Isabela, porque ela já imaginou. Bem, a Isabela só pode ter saído daqui para correr pro Rafael ou pro amiga, né? Só tinham poucas opções. Quando a Miriam liga para a Isabela, quem atende o celular dela é o Rafael. Um pouco depois, os pais do Rafael aparecem de carro, pegam tanto o Rafael quanto a Isabela e vão para a casa da Isabela, na intenção de conversarem com os pais dela e talvez fazer o pai concordar com aquele namoro. Só que quando eles chegam,
A Isabela diz que ela não viu o carro do pai dela. Então eles param bem na porta da casa. Foram 13 tiros. E aí, depois de todos esses tiros, o Paulo Cupertino foge a pé. No fim desse primeiro episódio, tem uma das cenas que eu considero uma das mais bizarras desse caso. O caso em si, gente, já é bizarro, é muito cruel. Mas o finalzinho desse episódio, ele termina com um pedacinho de uma entrevista que o irmão do Cupertino dá. E aí ele parece alterado e ele fala das vítimas. Do tipo, esses aí já foram tarde demais. Gente, é um absurdo tão imenso. É de uma ignorância incalculável. E ele rindo ainda. Então ali você já vê de que ambiente esse homem veio. De que meio que ele é fruto. De que tipo de pessoas com as quais ele convive. Rir de uma situação daquelas e falar com escárnio do assassinato de 3 pessoas que ele sequer conhecia. Porque nem o Paulo conhecia eles. Quiçá o irmão do Paulo conhecesse. Não conhecia. Eu juro, gente, eu fiquei horrorizada. Assim, eu fiquei vendo aquilo pensando, meu Deus, que coisa horrível de se falar. É uma falta de... Primeiro que é uma falta de empatia, né? Porque é muito fácil você rir e você dizer que a pessoa mereceu quando não é alguém da tua família. Porque se fosse o pai do Rafael descendo do carro e dando 13 tiros no Paulo, eu duvido que ele ia ficar rindo dizendo que ele morreu tarde. Duvido. E aí, quando o pau que bate em Chico bate em Francisco, aí não pode, aí tá errado. Aí dói, aí é uma injustiça que acontece. Então, assim, essa cena, eu fiquei, na hora que eu assisti, eu falei, meu Deus, que absurdo. Eles pegam o Paulo Cupertino de boné, ali nas câmeras de segurança das ruas mais próximas. Ele primeiro, a gente vê ele caminhando, aí ele pega o carro dele, que ele deixou afastado, e isso para a polícia é que aponta que o Paulo Cupertino premeditou o crime. Porque sabendo quem estava indo, porque ele deve ter suposto, o que ele fez? Deixou o carro longe. Eles não falam isso na série, e eu vou confessar para vocês que assim, eu conheço esse caso só do que eu assisti e acompanhei na época. Eu não pesquisei esse caso, eu nunca parei para ler sobre. Então, o que eu tenho de memória dele é tudo da época que aconteceu, das matérias que eu fui vendo na época. E depois, agora voltou, né, com o julgamento dele, eu vi mais ou menos assim, mas não conheço profundamente o caso. Eles não falam isso na série, mas eu fiquei pensando que ele pode ter deixado o carro onde ele deixou, bem longe, primeiro, para que a Isabelle achasse que ele não estava em casa, porque lembram, ele deve ter visto ela correndo de casa quando ele chegou. Então, ele imaginou, bem, ela sabe que eu tô aqui, porque ela me viu chegando de carro. Então, se ela volta e eu não tô com o carro aqui, ela vai achar que eu fui embora. E também, segundo, que é a minha segunda suposição, que ele poderia também ter deixado esse carro para facilitar a fuga. Porque, como eu disse, a polícia acredita que ele deixou o carro afastado porque ele premeditou. Então, eu acho que pode ter sido por essas duas coisas. Agora, ele sabia que a Isabela estava voltando com o Rafael e com os pais? Não sei, essa informação não tem na série. Mas, caso ele não soubesse, a gente parte desse pressuposto, que ele não sabe. Já que não foi dito na série, então vamos partir do pressuposto de que ele não sabe que os pais estão indo juntos, que o Rafael está indo. Ele poderia também ter deixado esse carro afastado para quando a Isabela chegasse, como eu disse, ela achasse que ele não estava em casa e ele pegar ela de surpresa. Mas pegar para bater nela, para agredir ela, ou então, inclusive, para matar ela. Em vez de ele ter armado para matar o Rafael e os pais, ele ter matado ela, ou mataria ela dentro de casa. E na hora que ele viu o Rafael e os pais, a atitude dele foi de pegar ela, jogar dentro de casa, tipo assim, entra que com você eu resolvo depois, e eu vou resolver com eles agora. E aí ele já estava armado, pá, como diria a Flor de Lis, pá, e aí depois mais pá. Gente, esse meme é muito bom. A Isabela conta que o pai a empurrou para dentro de casa, então ela não o viu atirando, ela só ouviu os tiros. Quando acabou o barulho,
ela viu os 3 caídos, o Rafael, a mãe, na calçada, o pai dele na rua. Ela diz que colocou o Rafael no colo, chegou a achar que sentiu até o batimento cardíaco dele. Alguém avisou a polícia sobre aquele tiroteio, as viaturas apareceram até bem rápido. Tem o trecho do depoimento da policial militar que estava na primeira viatura, atendeu o local. Ela relata que logo que chegaram, eles viram as 3 vítimas e a Isabela estava com o Rafael nos braços, chorando. Foi acionado o resgate, mas os 3 já estavam mortos. A polícia então leva a Isabela para a delegacia. Eu creio que tenham levado a mãe dela também. Os vídeos dos depoimentos, eu acredito que foram feitos na época da pandemia, porque as pessoas estão todas usando máscara, sabe? Então deve ter sido por 2020 e pouco, ou 2021, alguma coisa assim. O investigador do caso, Helder Fonseca, da 98ª Delegacia, dá uma entrevista para a série. Ele não mostra o rosto, mas ele conta como ele entrou no caso e o passo a passo da investigação ali naquele comecinho. O depoimento da Isabela durou naquele dia 2h30 e a imprensa já estava praticamente inteira na porta da delegacia. Nós também vemos a imagem de uma câmera de segurança, o que parece ser de algum lugar na esquina da rua onde o crime aconteceu. A imagem ela não cobre a entrada da casa, então só dá pra gente ver uma parte do carro dos pais do Rafael estacionando, o pai abrindo a porta do motorista, dando a volta pela frente do carro e em segundos ele já caindo. Ele não chega nem na calçada. Eu não sei se tem a imagem completa onde mostra a calçada em si, mas o que a série mostra somente essa, onde tem o pai, né, o João, sendo atingido. A gente não consegue nem ver os tiros da mãe e do Rafael. Uma coisa é certa, vendo a imagem, facilmente se conclui que foi tudo muito rápido. Gente, é impossível que qualquer um dos 3 tenha feito algo, porque não teve nem tempo para que eles abrissem a boca. Não foram 3 homicídios, foram 3 execuções. Esse homem olhou para os 3, apontou a arma e atirou. Aí tem outras imagens também de segurança que são do Cupertino, como eu falei para vocês. Ele estava de boné, camisa, caminhando normalmente, como se nada tivesse acontecido, atravessando a via, vira a esquina. E aí sim ele dá uma corridinha e entra no carro dele, uma Up vermelha, e foge em alta velocidade. Sai comendo lombada, sabe? O carro pula assim ó, em cima do quebra-mola. E aí tem um amigo dele, que é um homem chamado Vanderlei. Ele conversa lá com a produção da série, conta que ele recebeu uma mensagem, já era muito tarde, acho que foi até a mãe dele que avisou que o celular estava chamando. Então não fica muito claro para mim o que o Cupertino fez. Não fica muito claro para mim o que o Cupertino fez ou para onde que ele foi da hora em que ele matou e fugiu, né? Até esse amigo dele, esse Vanderlei, ser procurado quase de madrugada, porque ele falou que foi de madrugada ou foi bem tarde da noite. E a gente vê nas gravações que o crime todo aconteceu um dia claro. Aí o Vanderlei conversa com o Cupertino, que diz que precisa que ele o encontre na rodoviária, porque ele fez uma merda. Pede que o Vanderlei depois leve ele para casa de uma amiga. O Vanderlei diz que não lembra o nome da cidade, mas que era uma cidade a mais de 150 quilômetros de distância de São Paulo. Então o Cupertino, a gente percebe, ele já não estava mais com o carro dele. Porque quando a gente vê lá ele na imagem fugindo, ele entra no carro dele, que era uma Up vermelha. Se ele está pedindo para esse Vanderlei levar ele para uma outra cidade, é porque ele já não está com o carro. Cadê o carro dele? Aonde foi parar esse carro? Onde é que ele deixou? Que ele deve ter deixado no lugar que ele ficou durante todas essas horas. Da hora que ele fugiu até a hora que ele ligou para esse amigo. Aonde que ele estava? A série não responde. Eu não sei nem se... Eu disse, como eu falei, gente, vamos deixar claro. Eu não pesquisei esse caso. Eu sei só de memória. Então pode ser que seja uma questão aqui que eu estou levantando já tenha sido respondida. Mas a série, já que estamos falando dela, a série não me responde isso. Para onde este homem foi? Aonde ele passou todas essas horas? Esse carro dele estava onde? Quem mais ele procurou para pedir ajuda? Só o Vanderlei? A gente já vai saber já que não foi. Ao chegarem na casa dessa tal mulher, que a gente não sabe quem é, não nos contam quem é, o Vanderlei fala que ela fez uns lanches, uns sanduíches, mas fala que não quer o Cupertino lá.
E aí vão os dois mais uma vez para a estrada. Isso já era dia 10 de manhã e eles percorreram mais 100 quilômetros. Quando eles pararam numa lanchonete na beira da estrada, o Vanderlei vê uma reportagem. E nessa reportagem estava mostrando a foto do Cupertino e falando dos homicídios. Aí também eles falam muito na série que começa a surgir muito boato de que a Isabela estava grávida, por isso que o Rafael foi com os pais lá, entre diversos outros boatos. Tipo, ele estava indo lá para poder pedir namoro ou pedir não sei o quê, porque ela ficou grávida dele, não sei. Vamos combinar? E daí? E se ela tivesse grávida? Isso justificaria o cara ter executado 3 pessoas? Não, né? Vamos combinar? A Isabela, ela foi no velório. Ela diz que ela não teve contato com a família do Rafael. E aqui eu senti falta deles explicarem o porquê. Não sei se falar da família do Rafael sobrevivente, né, é um ponto que a Isabela talvez tenha pedido, sugerido que não se tocasse em respeito à família e tal. Não sei, não tenho essa informação. Mas eu achei que fez falta explicar. Porque dá a entender, assim, fica parecendo, ou pode parecer só pra mim, tá, gente? Pode ser que pra você não dê assim, não pareça ser assim. Mas pra minha pessoa, eu, Gisele, me dá a impressão de que ela não teve contato com a família do Rafael, porque eles não queriam contato com ela. Gente, pra mim fica implícito de que ela estava no velório e a família dele e ela não tiveram contato, porque talvez eles não quiseram ter contato com ela, eles acreditavam que ela teve culpa, ou porque ela ali era, querendo ou não, a personificação da pessoa que tirou a vida de 3 pessoas da família deles. Eu não sei, eu acho que o fato deles não explicarem o porquê dela dizer, ela verbaliza isso, de que ela estava no velório e ela não teve contato com eles. Eu acho ruim porque abre um leque de suposições que a gente pode fazer. E eu acho isso ruim, de uma certa forma, né? Mas, além do Rafael Miguel, o João e a Miriam tinham uma filha mais velha e uma caçula de 13 anos. A delegada, a Ivalda Aleixo, que em 2019 ela estava na diretoria da divisão de capturas, do DOP. Hoje, ela é quem é a diretora do DHPP. E como ela estava lá na divisão de capturas, ela conta de como esse caso entrou para eles. Entrou lá no dia 12 de agosto de 2019. Ela conta que foram mais de 200 denúncias recebidas, denúncias com fotos de quem seria o Cupertino no Paraná, o Cupertino no Mato Grosso do Sul, até na Venezuela. No desmanche, encontraram uma nota fiscal da compra de um celular em nome desse Vanderlei e a máquina de cartão era em nome de um tal de Eduardo. Então a polícia começa a busca pelo Cupertino por essas 2 pessoas, porque claramente elas tinham algum tipo de conexão, não só com ele, como aquele local. Porque uma máquina de cartão sendo usada num desmanche no nome de um Eduardo, o Eduardo tem que saber que aquela máquina tá ali, a não ser que seja roubada. E uma compra de um celular, que o celular que tá ali, o cara guardou nota fiscal de um celular que ele deve provavelmente estar usando o nome de um Vanderlei, pra que você vai guardar uma nota fiscal da compra de um celular no nome de uma pessoa que tu nunca viu na vida dentro do lugar que você trabalha? Não faz sentido, né? Então, teria que haver algum tipo de conexão. Esse Eduardo era o Eduardo José Machado, ele tinha uma pizzaria e ele era sócio desse desmanche. Então, ele era amigo do Paulo Cupertino. Se descobriu que ele transferiu dinheiro para uma pessoa no dia 10 de junho. No seu depoimento, o Eduardo contou que o Cupertino é quem pediu para que ele contratasse um advogado, porque ele estava sendo acusado de matar 3 pessoas. E ele também pediu 5 mil reais. E esse dinheiro o Eduardo depositou na conta do Vanderlei. E caso não tenha ficado muito claro, esse Vanderlei do celular, esse Vanderlei do dinheiro é o mesmo Vanderlei que está com ele dentro do carro. Só para ficar bem claro, tá? É a mesma pessoa. 10 dias depois do crime, no dia 19, uma pessoa vai até a 98ª DP, querendo informar onde o Cupertino estaria. Esse informante era um usuário de drogas, frequentava Paraisópolis, que é a maior favela da cidade de São Paulo, e de acordo com ele, como pagamento pela sua droga, os caras lá, os traficantes, botaram ele para ficar levando comida para o Cupertino lá dentro de Paraisópolis.
A polícia, com essa informação, resolve fazer uma mega operação com mais de 200 viaturas, 500 policiais de diversas delegacias, e eles pegam toda essa gama de gente e vai para Paraisópolis atrás do Cupertino. Outra bizarrice que aconteceu. Gente, o Luiz Bach soube da operação, ligou para Isabela dizendo que tinham capturado o pai dela. É Luiz Bach ou Luiz Bate? Eu nunca sei falar o nome dele direito, mas vocês sabem de que eu tô falando. A Isabela diz que depois que o Luiz Bach ligou para ela foi até o cemitério onde o Rafael estava enterrado e ficou lá no túmulo dele, ou no túmulo dos pais agora, não me recordo, mas eu imagino que seja no túmulo do Rafael. E aí ela ficou lá no cemitério, né, sabendo dessa informação, que estava ocorrendo, né, essa operação em Paraisópolis para provavelmente prender o pai dela. Esse informante parece que foi junto nessa operação e apontou onde seria a tal da casa que o Cupertino estaria escondido. A casa era de uma família, não era esconderijo nenhum. Aí ligam para Isabela mais uma vez, aí eu já não sei se é o Luiz Bach, e conta que foi um alarme falso. Aí eu pergunto para você, o que aconteceu com esse informante? Foi preso? Porque, gente, a polícia gastar dinheiro público para fazer uma operação imensa e você ainda colocar a vida dessas pessoas em risco, porque você fazer uma operação policial para entrar dentro de uma comunidade, uma favela enorme, e aí eu nem sei se lá é tráfico, milícia, nem sei como é que funciona, mas de qualquer forma é perigoso você colocar policiais dentro de uma comunidade muito grande. Pra nada, gente. Se tu faz isso pra nada, imagina quanto que não foi gasto pra fazer essa operação. Ele precisava ser punido, né? Esse tal desse informante, né? Uma sobrinha do Cupertino fala que ele é uma ótima pessoa, ele tem um coração imenso. Ela fala que a Isabela estudava em boas escolas. Aquela narrativa que algumas famílias costumam assumir, sabe? Mas aquilo, eu não tenho nada contra a família de um criminoso. Porque a família não tem nada a ver com isso, em certos casos. Mas eu digo assim, a gente não pode generalizar também, né? Ela conhece uma máscara dele, uma versão dele. Não conhece todas, porque não tem como uma pessoa conhecer todas as suas versões. Você mostra para determinadas pessoas aquilo que você quer mostrar, é normal. Então não há culpa por isso. Mas, por outro lado, gente, uma pessoa boa, uma pessoa ótima, não executa 3 pessoas que ele nem conhecia por motivo nenhum. Uma pessoa boa faz isso, pega uma arma, uma pistola, um revólver e dá 13 tiros em 3 pessoas e larga os corpos na rua como se fosse nada. Uma pessoa boa não faz isso. Mas eu entendo o que ela fala, porque é o que ela viu dessa pessoa, o que ela conhece dele é isso. Aparentemente, o Paulo Cupertino, de fato, tinha uma relação muito próxima com a mãe dele. Já tá sempre com ela e tal. E mesmo assim, eles falando desta relação próxima que ele tinha com a mãe, que parecia ser muito amorosa, que parecia ser muito afetuosa, ela não sabia que ele tinha 2 famílias e muito menos que ele tinha outros 2 filhos. Então, assim, você vê que volta naquilo que eu falei. Pessoas como ele, não só como ele, mas como diversos criminosos e até psicopatas, só mostram uma máscara social a você que ele quer que você veja. Você só vê um fragmento dele. Ele também tinha, o Paulo Cupertino, uma tatuagem que fala bastante sobre ele. Marginal sempre marginal, que é inclusive o nome do episódio. A Isabela até fala no episódio que, quando ela era pequena, que ela perguntou pro pai o que dizia aquilo, ele falou que a marginal era tipo a Marginal Pinheiros. Em São Paulo tem muitas marginais, né? Se eu não me engano, não sei se ele fala que é a Marginal Tietê ou a Marginal Pinheiros. É alguma estrada dessas, assim, e ela acreditou. O que se levantou, o que se aventou, era que o que ele fazia? Ele, na verdade, era um agiota, e quem o conhecia o temia, porque se fala muito que as pessoas ali numa pedreira temiam ele, tinham medo dele. Mas as pessoas tinham esse medo dele porque ele era um agiota e cobrava sempre de uma forma muito violenta. A polícia tinha encontrado o Eduardo
Como eu falei pra vocês, o Eduardo falou tudo que o Cupertino pediu. Só que eles ainda estavam atrás de quem? Do Vanderlei, que já não estava mais em São Paulo. Foram achar ele em Sorocaba. E aí ele foi levado para ser ouvido na delegacia. E aqui é um outro furo que eu acho que eles poderiam ter dito. Por que ele saiu de São Paulo? Não era por medo do Cupertino, porque ele sabia onde o Cupertino estava. Quer dizer, ele não poderia ter certeza de que ele estava no local. Mas ele sabia que em São Paulo o Cupertino não estava, porque foi ele mesmo que ajudou a fugir. Eu acho que eles poderiam ter contado. E, gente, por favor, gente, não me interpretem mal. As pessoas hoje em dia têm um problema seríssimo com a interpretação das coisas. Eu não estou dizendo que ele fugiu de São Paulo e foi para Sorocaba, não, tá? O que eu estou dizendo é que eles poderiam ter explicado o porquê que ele foi parar em Sorocaba. Por que ele saiu de São Paulo? Alguém ameaçou ele, foi atrás da mãe dele, foi na casa dele, ameaçou, ligou para ele ameaçando, ou ele ficou com medo. Seria bom a gente saber, mas a gente infelizmente não sabe. Pelo menos não na série. De acordo com o Vanderlei, o Eduardo ligou para ele avisando que ia transferir um dinheiro para a conta dele, esses R$5.000. Daí ele comprou uma passagem na rodoviária de Campinas com destino a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para o Paulo Cupertino. Se eu não me engano, agora eu tô puxando de memória, ele diz até que ele usou o nome dele. Posso estar enganado, mas eu acredito que ele tenha falado isso. E aí ele fala, né, que ele descobriu o que aconteceu quando ele viu na televisão. Mas ele ficou com medo de parar de ajudar e o Cupertino matar ele, fazer alguma coisa com ele. Porque pra quem matou 3, matar 4 é pingo, né? Ser pego e preso por homicídio. Então se eu já matei 3, mato 4 logo, mato 5, mato 6. Porque a pena vai ser mais ou menos a mesma coisa, vou ser preso mesmo, então saia matando. Meses antes, o Cupertino tinha ido para Ponta Porã com um outro amigo. E ele ir para Ponta Porã, não era uma coisa muito incomum, porque ele ia lá de vez em quando, lá no Mato Grosso do Sul, para poder comprar peças de carro, porque lembram, ele tinha um desmanche. O nome do Paulo Matias Cupertino é incluído na lista da Interpol devido ao risco dele fugir para o Paraguai, porque ele estaria usando, inclusive eles descobriram que o nome que ele estava usando agora era Manuel Machado da Silva, e ele estava com uma documentação toda nova. A série repassa um pedaço de uma entrevista que a Isabela dá para o Valmir Salaro. Pelo que me parece, eu não sei se foi a primeira entrevista que ela deu após o crime, mas parece, pelo jeito que ela está falando, pelas perguntas que ele está fazendo, que se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Aí aparece uma repórter, que é a Thaís Furlan, hoje ela está na Record, ela faz aquele Doc Crime, Doc alguma coisa, que é até um documentário, até tem alguns episódios que eu assisti, são bons. Aí eles falam que a Thaís Furlan, ela mesma, se não me engano, ela aparece, né, eu tenho que parar de falar se não me engano. E ela fala no documentário que ela recebeu a informação de que o Cupertino estava trabalhando como capataz em uma fazenda e ela recebeu uma foto dele no curral. A pessoa querendo provar que era ele mesmo. O local era uma chácara, na verdade não era nem uma fazenda, era uma chácara que supostamente pertencia a um traficante chamado Alfonso Helfenstein. E essa chácara fica na fronteira. Eles fazem uma mega operação, uma ação conjunta entre as polícias do Brasil e a do Paraguai, quando eles estavam se encaminhando para a chácara. Mas não é se encaminhando assim, tô no Brasil preparando para ir para lá. Não, eles estavam na estrada, caminhando para lá dentro do carro. Eles souberam que o Cupertino tinha acabado de fugir em um caminhão de melancia. Ele foi ali para uma pequena pista de voo. 2 policiais, 2 investigadores ali da 98ª Delegacia que estavam nessa operação descobriram, alguém passou essa informação para eles. E eles foram para a pista. Todo mundo falou, gente, dá meia volta, vamos embora, porque ele tá lá do outro lado. Menina, pois quando estavam chegando já nessa pista, sobe o aviãozinho de pequeno porte levando o Cupertino. Ele tinha acabado de voar. Pensa numa fuga que facilmente você veria em um filme do Tom Cruise. Muito, gente, uma coisa muito... E tem essa parte lá dramatizada. O carro da polícia com... Aí, assim, essa parte da dramatização, este pedaço eu achei meio chinfrim. No sentido de que é um carro da polícia, um SUV da vida,
né, com um giroscópio em cima, né, que é o carro da polícia, correndo atrás de um ultraleve, um aviãozinho de pequeno porte subindo assim, né, subindo o voo, né, decolando. Aí eu fiquei pensando, gente, mas não foi uma mega operação, não foi sei lá quantos carros, era carro do Paraguai, era carro do Brasil, era um monte de gente. Aí vocês me colocam na pista correndo atrás do avião, um carrozinho? Gente, se tinha essa quantidade de pessoas que estão falando que tem, era para ter um monte de viatura. É viatura subindo, é viatura descendo, é viatura... Um carro. E aquele carrozinho achou que fosse pegar um avião. Não tinha como, gente. Então, assim, eu achei que eles deram uma... Às vezes quiseram economizar, né? Deram uma economizada aqui nessa cena. Eu achei que eles economizaram. Podia ter colocado um dinheirinho a mais. Aí a gente vai pro último episódio, que começa com o Cupertino ainda foragido. Isso já era 2020, ano seguinte. Alguém, não sabemos quem, indica para a polícia que o Paulo Cupertino poderia estar bem pertinho do bairro do Pedreira, em um hotel chamado Monte Star, que inclusive existe, tá, gente? Está lá até hoje. Esse motel, chamam de hotel. Não é tão longe da delegacia. Da casa onde a Isabela e a mãe tinham morado, né? Enquanto o Cupertino estava lá, de carro dá uns 10 minutos para esse hotel. Para a 98ª DP, até esse hotel, dá uns 15, 20 minutos. Aí eu não sei com trânsito, né, gente? Porque São Paulo é conhecido por ter um trânsito muito pesado, então eu já não sei. Mas no Google Maps, quando eu dei uma olhada, dá mais ou menos isso aí. Olha, eu digo que eu não sei se isso foi uma jogada genial, porque, gente, quem que vai imaginar que do lado da delegacia quase praticamente, porque sendo em São Paulo, gente, 15 minutos é perto. No Rio, eu acho 15 minutos longe. Quem que vai imaginar que o cara que tá o Brasil inteiro procurando, tá com a cara dele em tudo quanto é lugar, tá escondido a 15 minutos da delegacia que está investigando o desaparecimento dele? Então eu não sei se foi um pensamento, um plano genial que ele teve, do tipo, jamais vão imaginar que eu estou bem aqui no meu bairro, ou se ele acabou indo pra lá inconscientemente, sabe? Tipo, ele queria tanto ser pego inconscientemente que ele foi parar lá tão perto para que facilitasse para a polícia pegá-lo, sabe assim? Os investigadores que estavam nesse caso desde o início vão pro hotel, conversam com os funcionários, eles foram descaracterizados, né, e tudo, e os funcionários dão acesso às câmeras para eles conferirem se era mesmo o Cupertino. De todo mundo que eles viram passando naquelas imagens, um homem chamou a atenção. Esse homem usava um chapéu, estava sempre de máscara. Até aí, gente, o negócio da máscara eu nem achei tão estranho, porque isso é o quê? 2020? Né? A gente estava assim, na pandemia, né? Então, assim, a questão da máscara eu nem achei nada demais, porque era protocolo a gente ficar usando máscara. Até aí não achei nada demais. Esse homem também usava uma bengala. Só que, e aí talvez tenha sido o pulo do gato que a polícia falou, estranho. Esse cara, eles mostram, tá? Essas imagens lá na série. Esse cara sai do hotel mancando, né? Usando essa bengala, mancando. Ele volta também mancando. Só que, tão logo ele chega perto do quarto onde ele estava, a perna dele cura, milagrosamente. Ele não usa mais a bengala, ele larga a bengala, bota aqui no bracinho, vai andando normal, todo serelepe, tô tranquilo, tá tudo de boa. Pô, ele não estava indo para um atendimento do INSS para fazer um retorno de trabalho e ele quer ficar mais tempo, ou para dar entrada numa aposentadoria ou Claro, não é uma agência do INSS para ele ficar fingindo que manca. Então o que eles decidiram? Vamos ficar de olho nesse homem. Ficaram ali de campana. A delegada Ivalda, que lembram, ela tá lá na diretoria da divisão de capturas, quando ela botou o olho na imagem, ela diz que ela teve certeza. Pode mandar prender, é o Paulo Cupertino. Só de olhar o cara com chapéu tampando o rosto todo, com máscara,
uma bengala. Ela falou, pode prender que é ele. No dia 16 de maio de 2022, e aqui também a gente não tem muito uma noção de quanto tempo eles ficaram de campana, quanto tempo ficaram ali observando ele, a gente não sabe. Mas ainda assim, gente, a gente está aqui em 2022, né? Digamos que eles tenham pego essas imagens tudo no começo de 2022 e ficaram ali um tempinho, ou então um curto tempo, em maio mesmo de 2022. Ainda assim, sobre a questão da máscara, eu ainda acho que eu não desconfiaria, porque a gente ainda estava naquele processo, né, de sair da pandemia, né? Se eu não me engano, aqui a gente estava começando a sair do lockdown, ou a gente tinha acabado de sair do lockdown, então também até aí eu acho normal. Nesse dia 16, os policiais veem o Cupertino entrando no hotel e aí eles falam, é hoje, vamos pegar esse safado. Eles pegam a chave do quarto na portaria, no caso deve ter sido uma cópia, né, ou a chave mestra, alguma coisa assim, e abrem o quarto usando a chave. Mas aquilo, preparado para o que acontecesse, porque do outro lado, né, até esse investigador fala, o cara poderia estar armado e sair dando tiro, sair disparando, fazer com eles exatamente a mesma coisa que ele fez com o Rafael, com os pais dele. Abrir a porta e sair dando tiro. Mas é aquilo, eles tinham que prender, então vamos com a cara e com a coragem. Só que aí o que aconteceu? Quando eles abrem e o Paulo Cupertino vê a polícia entrando, segundo esse investigador, o Helder, estava lá junto, né, eu falei, o Cupertino começou a bater palma. A gente faz uma falta, né? Ter uma câmera, aquelas body cam. Eu acho que em São Paulo agora até eles têm, né? Eu não sei ainda se aqui no Rio foi completamente implementado. Mas numa hora dessa não faz uma falta a gente ter uma body cam? Tu imagina, o Cupertino batendo palma. Ele diz que o Cupertino também pediu um abraço e elogiou a equipe, dizendo que finalmente tinham conseguido prender. Sabe assim, uma coisa debochada? Ai, gente, que bom, finalmente vocês conseguiram. Eu tava cansado já de estar aqui esperando nesse quarto mequetrefe vocês me descobrirem. Graças a Deus. Ai, cansativo, né? Vocês são lentos. É o que é mais ou menos isso, né? Um deboche do tipo, ai, sério, amor, vocês demoraram esse tempo todo? Parabéns, né? Finalmente vocês vieram aqui. Não aguentava mais esperar. Na delegacia, e aí a gente também tem lá a gravação, o Paulo Cupertino responsabiliza a filha. Ele fala que a Isabela que teria matado as 3 pessoas, ou então ela teria induzido ele a matar. Que típico, né, desse tipo de homem, né? Só é muito macho com mulher, porque quando tá na frente dos outros, ou então de um outro homem, aí, menina, eles falam baixo. Eles ficam todos acuados. Aí a culpa não é deles, a culpa é sempre do outro. O julgamento dele primeiro foi marcado para outubro de 2023 pelo triplo homicídio. A equipe da HBO Max acompanha a Isabela desde um flat, se não me engano é um flat, acho que é um flat que ela tá se arrumando para ir dar lá o testemunho dela no júri, representando a família das vítimas. Tá lá na série o advogado, o Fernando Rigiano, que é o assistente de acusação, ele concede a entrevista, ele fala, explica tudo direitinho. O advogado do Cupertino nesse julgamento em 2023 foi o Alexandre Neves Lopes, que também está na série documental, ele também conta como foram as coisas neste episódio do julgamento. As acusações do Cupertino eram de 3 homicídios duplamente qualificados, e aí as qualificadoras nós tínhamos o motivo torpe e o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. De próprio punho, o Cupertino escreveu uma carta pedindo um habeas corpus, dizendo que ele era inocente. Gente, não sei nem pra quê. Eu não sei quem disse pra ele que daria certo uma coisa dessas, porque, gente, um habeas corpus pedido de próprio punho numa carta, num papel de agenda de caderno, mequetrefe, nunca quer ser aceito, porque não é assim que o judiciário funciona, né, querido? Pois é, menina, obviamente o que aconteceu não foi nem aceito. Havia também um outro processo pela falsificação de documento, que ele é ouvido, e aí ele nega que ele tivesse, inclusive, foragido. Imagina se alguém perto de casa tá foragido. Ele tava do lado de casa. E você tá foragido? Não tava. E ele diz que ele não sabia nem que ele tinha mandado de prisão. Ele saiu correndo lá no dia do crime,
Lembra que eu falei pra vocês que ele saiu caminhando, depois ele dá uma corridinha? Então, ele saiu caminhando e deu aquela corridinha porque aquela ali era a hora da corrida diária dele. Por isso que ele saiu daquele jeito, porque ele estava na hora da corrida dele. E ele não estava no hotel, não estava lá morando, fugindo, escondido. Não, ele estava trabalhando lá como ajudante geral. Prestaram atenção, entenderam, né? O julgamento, esse em 2023, foi no Fórum da Barra Funda, que é famosíssimo, né? A maioria dos casos de grande repercussão acontece lá na Barra Funda. A Isabela pediu para testemunhar, para dar o depoimento dela lá no tribunal, sem o pai estar presente. E aí eles passam alguns trechos, tanto dos testemunhos da Vanessa quanto da Isabela. Quando ela fez essa requisição, na verdade deve ter sido o advogado dela, o Cupertino não queria sair do plenário, não. Ele saiu, mas saiu a contragosto. Aí ele foi para uma sala do lado para esperar, para depois voltar. E aí diz que ele ficou gritando, revoltado. O advogado de defesa dele da época diz que ele arrancou a roupa, que ele urinou na parede. Gente, vocês imaginam uma situação dessa? Um cara gritando, arrancando os cabelos, porque a filha disse que não queria dar depoimento nenhum, porque não queria ver a cara dele. Olha que coisa louca. Gente, é uma coisa que só um psicólogo para entender. Porque assim, ó, eu até tenho as minhas teorias, mas eu prefiro guardar para mim. Não vou dividir com vocês não, mas saibam que eu tenho opiniões. Não vou dividi-las, mas saibam que eu as tenho. Essa equipe da HBO Max também ficou com a Isabela quando ela foi embora do fórum. Eles foram dentro do carro, filmando lá o carro que ela tá. E aí esse carro para, porque ela vê algumas amigas na rua, ela baixa o vidro, e aí ela começa a chorar. Eles entrevistam essas amigas depois. A mãe testemunhou depois da Isabela. E aí quando a Vanessa acabou de contar toda a história dela, saíram o juiz, acompanhado de 2 policiais, e o advogado do Cupertino. Saíram do plenário e foram conversar no lugar. Por quê? Porque o Cupertino tinha pedido para não ser mais defendido pelo Dr. Alexandre. Ele virou no meio, estava ali no primeiro dia, no final do dia, que já era de noite. Ele virou e falou, não quero mais esse advogado. Então, como ele ficou sem defesa, o júri foi dissolvido. Agora, foi por raiva? Foi por estratégia? Não sabemos e nunca saberemos. A nova defesa dele, então, depois, solicitou uma reconstituição fotográfica no local dos crimes já em maio de 2025. A gente estava no julgamento em 2023. Olha o tempo que passou do primeiro julgamento para a reconstituição fotográfica que foi feita. Mas tudo bem, foi feita. A série não conta ou não explica se já não tinha sido feita uma perícia, inclusive com essas fotos no local. Eu acredito que uma reprodução simulada, que a gente conhece como reconstituição, ela não tenha sido realizada, porque o principal suspeito do crime, que era o Paulo Cupertino, fugiu. Aí a gente chega no segundo julgamento, que é o que aconteceu agora, esse ano, em maio de 2025. Novamente a equipe da HBO Max está com a Isabela, e aí tem um novo trecho desse novo depoimento dela, desse novo testemunho dela. O pai dela também não estava presente, ela pediu novamente. Só que dessa vez nós chegamos na parte em que o Cupertino fala. Gente, que homem destemperado. E aí, o que o Cupertino fala daquele jeito dele? Ele gesticula com a mão e ele vira, e ele fala alto, e ele fica peitando um, peita outro. Ai, olha, gente, é uma cena grotesca. O que o Cupertino fala? De tentar imputar a culpa dos tiros à filha dele, ele diz que alguém, não sabemos quem, que estava na rua, foi quem atirou. Como? Ele não explica. Porque levando em consideração a posição dos corpos, e assim, eu não via foto de cena de crime, eu não via, nem procurei pra ver se tem, gente, que já falei diversas vezes pra vocês, eu não curto essas coisas de ficar vendo o corpo de ninguém. As pessoas têm esse costume de achar que quem trabalha com crime fica vendo gente morta o tempo todo. E eu não trabalho em ML para ficar vendo o cadáver de ninguém. Na verdade, quando você ouve, né, porque eu não vi, mas quando você lê a descrição dos corpos, da posição dos corpos, e você ouve
quem trabalhou nesse caso, falando em como estava a disposição desses corpos, gente, não tem como não ter sido alguém que estava de frente para as vítimas, por causa da posição dos corpos. Não tem como alguém que está vindo atrás, que está vindo da calçada do outro lado, ter atirado neles e eles terem caído na posição que eles caíram. O momento do veredito que eles registram é a Isabela sentada na mesa do lugar onde ela tá, parece um flat ou Airbnb, uma parte hotel, alguma coisa assim. E aí alguém liga e dá a notícia da condenação do Cupertino, 98 anos. E aí alguém da equipe abraça a Isabela. As últimas cenas são da Isabela caminhando, e aí ela vai contando sobre o Rafael, sobre as cartas que ele escreveu para ela. Ele a chamava de Princesa Isabela, ele fala que ele a amava, que ela era uma mulher forte. Ela se diz muito grata a ele, que sente saudade. Ela chora bastante. Eles mostram uma tela preta, isso é bem básico, né? A maioria, várias séries documentários fazem isso. Aquela tela preta, e eles falam da recusa do Cupertino em falar na série documental, mas eles não fizeram isso com a família das vítimas. Assim, gente, no geral, eu gostei da série, mas eu acho que ela poderia ter sido melhor. Eu faria melhor? Não, porque eu não sei fazer. Mas eu acho que, assim, na minha visão, da forma que eu gosto de ver as coisas, de assistir as coisas, eu acho que eles poderiam ter feito de uma outra forma. Porque, assim, apesar do título ser O Assassinato do Ator Rafael Miguel, eu senti muita falta do Rafael nessa série documental. Eles trazem, por exemplo, o chefe dele lá no curso de inglês, onde ele trabalhava. Eles passam um pouco da trajetória dele profissional, mas eu senti falta de saber quem era o Rafael. Disso que eu senti falta. O primeiro episódio é praticamente sobre a dinâmica da família do Cupertino. E eu não acho que foi dado o mesmo tempo à família do Rafael. Como que era essa família? Quem fazia parte dessa família? Como era a dinâmica? Como ele foi parar em comerciais de televisão? Ele já namorou antes da Isabela? Quais eram os planos dele antes dele conhecer a Isabela? Ela frequentava a casa dele? Sei lá, ele se dava bem com as irmãs. A Vanessa, a mãe da Isabela, conhecia os pais do Rafael, sabia quem eles eram, conhecia as irmãs dele, conhecia essa família. O que o Rafael falava para os amigos íntimos sobre tudo que estava acontecendo? Porque eles levaram aquele ator, eu esqueci de pesquisar o nome dele, mas ele fez o Mosca em Chiquititas, ele também fez o Big Brother de uns tempos atrás, não vou lembrar agora se foi 2023, pode ter sido 2023 ou 2022, não lembro agora, mas ele fez o Big Brother Brasil também. Mas a forma que esse rapaz falou do Rafael não me soou que eles eram amigos, sabe? Ficou parecendo que eles eram tipo colegas de elenco, fizeram juntos Chiquititas. Então quem eram os amigos dele? Sabe aqueles amigos mesmo? Esses amigos gostavam da Isabela? Como é que os amigos próximos dele, os melhores amigos, viam esse namoro? O que ele fez nos meses em que eles ficaram separados? Os pais apoiavam o namoro? Os pais não apoiavam o namoro? Eles tentaram conversar com os pais da Isabela alguma vez antes daquilo? Aquela foi a primeira vez que eles tentaram? Eu não tô dizendo, gente, por favor, eu não tô dizendo que eles na série não abordaram alguns desses pontos. Eles abordaram alguns desses pontos, mas na minha humilde opinião, foi de uma maneira muito rasa. E, de novo, gente, eu não quero aqui que me interpretem mal. Eu vou falar, mas eu tô avisando o antecedente, tô fazendo um disclaimer. Não me entendam mal. Eu entendo que a Isabela estava presente lá, ela ouviu os tiros, foi o pai dela quem matou essas pessoas. Mas as vítimas fatais foram o Rafael, a Miriam e o João. Eu compreendo, eu me solidarizo com o que ela passou com o pai dela, de uma forma que vocês não têm noção. Mas, de alguma forma ou outra, ela continuou a vida dela. Ela teve chance de trabalhar, ela pode namorar de novo, ela pode ter filhos, ela pode viajar para Boston, que era o sonho do Rafael. O Rafael não. E pelo amor de Deus, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não tô julgando a Isabela. O que eu estou dizendo é que essa série ficou me parecendo ser mais sobre a Isabela e eu acho que poderia ter sido mais sobre o Rafael. Ah, mas ele não tá vivo.
Ele vai contar o quê? Então, gente, ouve os amigos, ouve as irmãs, ouve os tios, as tias, ouve os alunos dele, ouve os melhores amigos dele, ouve as pessoas que conviviam com ele. Quando eles mostram algo pessoal do Rafael, tá atrelado a Isabela. E ele conheceu a Isabela com 20 anos, 21 anos. Ele teve 20 anos de vida antes disso. A vida dele, com certeza, não foi só um comercial com brócolis, ou um papel em Chiquititas, ou um namoro dele com ela. Apesar dele ser muito novo, quando ele faleceu, ele só era 2 anos mais velho que o meu filho mais velho. Ele tinha 22 anos, meu filho tem 20. Eu tenho certeza de que ele fez e de que ele era muito mais do que a série mostra. E não só ele, como os pais dele também. Eu não cronometrei, tá, gente? Mas, assim, ficou pra mim uma impressão de que não deram nem 5 minutos de espaço pra falar dos pais. Os pais dele foram executados, vocês entendem? A gente passa 3 episódios, 40 minutos cada um, 40, 45 minutos cada um, e você dá metade, tipo assim, sei lá, 20 minutos pra falar do Rafael, dos pais dele. Quem morreu foram eles. Eles morreram. É importante a gente saber o que aconteceu com a Isabela? É. O que aconteceu com a mãe dela? É. É importante, é óbvio que é importante. Porque, afinal de contas, era o pai dela. E se talvez ela não estivesse namorando com ele e eles não tivessem ido lá, nada disso teria acontecido. Sim. Mas, quem perdeu a vida, de fato, pessoa que morreu, tomou um monte de tiro, foram essas 3 pessoas. Que, inclusive, uma delas dá nome à série documental. Então, eu fiquei um pouco, não é incomodada exatamente, mas aquilo foi me dando uma certa angústia. Porque quando eu fui na expectativa de entender sobre o assassinato, sobre quem era essa pessoa, quem são essas pessoas que foram mortas, porque o caso em si, pelo que eu me lembro na época, também era muito focado na Isabela. Por que aconteceu? Por que não sei o que? As pessoas culpando ela, as pessoas a xingando, ofendendo ela, perseguindo na rua e culpando ela, responsabilizando ela. Então, mesmo sendo por um lado negativo, ainda assim, tudo que estava ligado a esse caso era falado no nome da Isabela. Então, quando eu fiquei sabendo do documentário, dessa série, eu imaginei que eles iam abrir espaço pra gente conhecer quem era o Rafael Miguel. Porque a gente conhecia muito pouco. Eu conhecia muito pouco dele. Eu saí da série ainda sabendo muito pouco dele. Eu queria saber como foi aquele dia do crime para as vítimas. Onde o Rafael estava quando a Isabela ligou para ele? Qual foi a conversa que ele teve com a mãe e com o pai no celular? Alguém sabia que eles estavam indo para onde eles foram? Ele chegou em casa naquele dia lá que ele tinha visto a Isabela no dia anterior. Ele contou para os pais. Os pais sabiam que a Isabela estava de castigo, eles não acharam estranho ela estar com ele e de repente ela sumir por meses e meses e meses. A gente não sabe. Porque não falam pra gente, não contam pra gente. Amigos, ele tinha. Porque até em um áudio ele fala que ele vai morar, que o sonho dele é morar com os amigos e com a Isabela, com a namorada. Então ele tinha amigos, porque se ele estava inclusive nesse planejamento de morar sozinho, dividindo uma casa com esses amigos. E quem são esses amigos? A Gisele. Talvez ninguém tenha ficado com vontade de participar da série. Tipo, se esse fosse o caso, eles procuraram a irmã, porque tem um trecho de uma entrevista bem pequeno que a irmã dele deu para alguém, agora eu não me recordo quem foi, e tem a irmã dele. Eles passam. Se fosse o caso da irmã mais velha não querer participar, da irmã mais nova não querer participar, dos amigos, dos conhecidos, de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, se todas essas pessoas tivessem se negado, se fosse o caso, por que eles também não colocaram uma tela preta, como eles fizeram com o Cupertino, avisando que, tentamos contato com a família, com os amigos, mas ninguém quis falar. Eu pressuponho que, como não há esse aviso, claro, pode ter sido uma opção editorial, olha, a gente não vai procurar eles, a gente vai só usar uns trechos rápidos aqui de uma entrevista da irmã dele, vamos usar umas fotos, vamos usar o podcast, mas não vamos falar com eles. Gente, infelizmente pode ser. Eu acho uma pena que se fosse, porque para mim, que trabalho com crime,
O que importa não é quem matou. O importa é quem morreu. Mas é uma opção editorial, tudo bem, 1010. Eles fazem o que eles quiserem. Mas, pra mim, fez falta. Nem quando chega no julgamento que condenou o Paulo Cupertino, eles inserem algum trecho, porque eu falei pra vocês, eles passaram trechos da Isabela falando e da Vanessa falando, né, nos 2 julgamentos. Mas ninguém falou das vítimas. Por que eles não colocaram nenhum trecho? O julgamento, gente, aquelas imagens são públicas. Eles poderiam ter pego o trecho, por exemplo, de um depoimento de um parente falando das vítimas. Por que eles não colocaram? Foram proibidos? Foram processados? Não podem? Porque mesmo se for o caso, também poderiam explicar. E, gente, pode parecer estranho, pode parecer até meio chato. Eu insisti nesse ponto, mas é porque, de fato, me irritou bastante. A vida de quem se vai é que precisa ser contada, porque essa vítima, ela não tem futuro. Outra coisa que eu achei também um pouco diferente nessa série de outras séries que eu já assisti é uma falta de uma linha cronológica. E teve algum outro crime em cena que eu comentei isso com vocês, né? Nessa questão da cronologia. Porque nas outras, né, os outros crimes em cena que a gente fez em algum desses, eu lembro que aparecia até uma linha, eu acho que foi o da Elisa Samúdio. Aparecia uma linha na tela com as datas, e aí a cada etapa e a cada evento novo, eles mostraram aquilo acontecendo e a linha cronológica seguindo aquela narrativa, né? Como eles contavam. Eu acabei me acostumando com o jeito de fazer dessa forma e eu acabei sentindo falta. Inclusive, se eu soubesse editar vídeo, eu faria os meus vídeos para o YouTube todos dessa forma. Eu acho muito legal, porque faz com que a pessoa não se perca no meio daquela história, porque às vezes tem muito nome, às vezes tem muita data, é um caso muito grande, então ajuda você a não se perder. Pelo que eu lembro desse caso, eu achei que a ordem cronológica tá bem fluida, mas eu acho que poderia ajudar, sabe? Assim, eu acho que esse recurso visual facilita muito pra gente, inclusive, se sentir no meio da investigação, sabe? Porque aí a gente vai ligando os pontos. Agora, claro, não é algo que é obrigatório, né, gente? Mas me acostumei tanto que, assim, eu acho um recurso interessantíssimo. Eu tô doida pra aprender a fazer isso pra nos meus vídeos de YouTube, vou tudo fazer assim. Tem uma cena na série que, quando eu assisti, depois eu fiquei na hora, veio na minha cabeça assim, podem ser que encrenquem com essa cena, que é aquela cena do abraço que uma pessoa da equipe da HBO dá na Isabela no último episódio, porque não é alguma coisa que a gente vê, assim, sempre, sabe? Mas eu também não acho que não aconteça, né, assim, da produção, de alguma forma se envolver com a pessoa que eles estão gravando, porque ali não é um reality show, você não pode ter um real envolvimento com quem você acompanha, porque você está gravando a pessoa 24 horas no dia e a pessoa não sabe nem que você está ali, né? Ela não te vê, você não pode ter uma aproximação emocional com a pessoa. Não é. Então ali quando eu vi, eu falei assim, gente, será que vai ter gente que vai implicar? Porque não é comum, né? Não é muito comum você ver aquele tipo de comportamento, né? Mas achei interessante eles terem colocado, não sei se é para humanizar a Isabela, porque ela estava ali sozinha, não sei. Mas na hora que eu assisti, eu falei, gente, com certeza alguém vai reclamar disso aqui. E um último apontamento que eu faço, que eu fiquei me perguntando o tempo todo é, gente, como que esse homem sabia que a polícia estava pertinho dele? Gente, é muita coincidência, a polícia tá indo para um lugar e o cara fugir na hora. Aí vai para outro, ele também foge. Eu não vou acreditar que foi uma obra divina, porque, gente, se Deus age dessa forma na vida de um assassino, eu que não matei ninguém, eu tô lascada. Porque se Deus dá moral pra um ser desse, eu não tenho como acreditar em mais nada, gente. Lascou pra mim, desisto, eu abro mão, porque não é possível. Não tem como acreditar em mais nada. Se ele tinha alguém formando a ele o passo a passo da investigação, quem seria essa pessoa? Existe alguém que estava dando informação pra ele? Eu fiquei bem me questionando isso, aí eu resolvi vir aqui dividir com vocês, pelo menos esse questionamento eu posso dividir com vocês. Será que ele tinha alguma pessoa da polícia, ou alguém, sei lá, do jornal, um repórter, um jornalista, sei lá o que for, que repassava informação? Porque, gente, não é possível. A polícia tá na estrada da chácara, o homem entra no caminhão de melancia foge. Aí o cara chega na pista,
o cara foge. O cara vai parar do lado, pertinho da delegacia, ninguém descobre. É muito estranho. E aí também, eu falei que era o último questionamento, mas agora eu lembrei. O meu último questionamento, na verdade, é: como esse homem estava sobrevivendo? Quem mandava dinheiro para esse homem? Quando ele fugiu, até tudo bem, que quando ele estava lá em Ponta Porã, da última vez que eles correram atrás dele, ele estava trabalhando. Mas o tempo que ele chegou até ele arrumar esse trabalho, quem estava sustentando? Quem estava mandando dinheiro para ele? Porque se alguém estivesse mandando dinheiro e a justiça pedisse a quebra do sigilo bancário das pessoas da família, por exemplo, ou de pessoas muito próximas, teriam descoberto rapidinho onde é que esse homem estava, gente. Porque alguém tinha que estar mandando dinheiro para ele. Ou, no mínimo, já que ele é muito próximo da mãe, ele tinha que estar ligando para alguém para perguntar se a mãe dele estava bem, se estava viva, se estava doente, se alguma coisa. Não sei se isso aconteceu, tá, gente? Eu tô aqui só supunhetando com vocês, fazendo essa indagação. O episódio de hoje é isso. A gente volta daqui a uns dias com o próximo Crime em Cena, que vai ser sobre a série da Mulher da Casa Abandonada. E é isso, gente. Nos vemos no próximo Crime em Cena. A 4ª temporada do podcast volta. Não vou dizer a data ainda porque não sei, mas tá mais próximo do que estava bastantes meses atrás. Eu já tô com vários episódios gravados, portanto, já eu apareço. E é isso, gente. Daqui a alguns dias eu volto com o próximo Crime em Cena. Beijos!